Boa noite! Chegou segunda! E quando chega segunda, é dia do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que delícia, gente! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um dia, né, do nosso projeto, mais uma live aqui. Vão entrando aqui Marina, Creuza, Miguel, Mãe de Guerreiro, olá! Iocava, beijo! Boa noite a todos aí que estão entrando. Mãe de Guerreiro, eu esqueci seu nome. A gente está com live marcada, né? Que delícia! Olha, nossa convidada da noite já está aqui. Então, gente, que felicidade, né? Boa noite, meu maridão Anderson entrando aí, firme e forte, presente. A nossa convidada de hoje é a Débora, a mãe da Cecília, gente. Estou encantada com esse perfil aí. Já deixo de antemão aí o convite para todo mundo estar entrando e estar conhecendo aí o dia a dia aí da Cecília, da Débora. Boa noite, Edivanda. Ai, ó, ansiosa para ouvir a Débora, né? Pois é, eu também. Então bora chamar logo ela. Vou chamar que a gente já conversa, já começa conversando. Conversar é com a gente mesmo, né? Então vem pra cá, Débora, que todo mundo tá ansioso. Oi, Olá, Débora! Deixa eu ajeitar aqui. Tá me ouvindo bem? sim, você me ouve bem? Ouço sim. Tudo ótimo. Que Uhum. maravilha! Primeiramente, obrigada por aceitar o convite, né, de estar aqui hoje com a gente em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Mais uma live aqui com mais uma história. E assim, quando eu conheci o seu perfil, eu fiquei apaixonada, né? Eu falei assim, não, essa mulher tem que vir para cá para poder ensinar um pouquinho a gente, contar, compartilhar um pouquinho dessa história, né? Do dia a dia, que é tão importante, né, Débora? Obrigada pelo convite. A gente- Que maravilha. Então, antes de eu passar a bola para você, eu quero me apresentar aqui, tá? Deixa eu só. Cadê? Aline Varanda, manda um beijo para Salvador. Beijo. Oi, Débora, você fala de onde? hã? Você fala de onde? Sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Rio, né? E a- Então, hoje uma carioca e uma baiana aqui. Que maravilha. Então, antes da gente começar, eu vou me apresentar, gente. Eu sou uma mulher clara, uma mulher de pele clara, tá? Cabelo grisalho. Estou usando um batom marronzinho clarinho, tá? Uma maquiagem bem levinha. Um vestido, tá parecendo um vestido, né? Só a parte de cima, assim, um vestido estampado, azul. E o fundo da tela aqui é uma parede branca. E eu estou usando um fone rosinha, que a gente tem muito público, né? De pessoas com deficiência visual, então eu gosto de estar sempre me apresentando, colocando isso em prática, né? Mudando esse hábito que a gente normalmente não tem, e eu estou criando esse hábito de estar me apresentando aqui. E hoje, Débora, muito feliz de você estar aqui. Eu quero, antes ainda de passar a vez para você, falar um pouquinho desse projeto, né? Que eu te convidei para estar aqui comigo hoje, né? Com todo mundo aqui ouvindo a sua história. Mas assim, te falar um pouquinho o porquê desse projeto Descoberta do Diagnóstico, tá? Eu tenho uma filha de 14 anos que quando eu engravidei, eu descobri na gravidez que ela teria síndrome de Down, que ela nasceria com síndrome de Down. E naquele momento que eu recebi o diagnóstico, foi um susto total, né? O mundo da gente desaba, porque a gente imagina sempre que nosso filho vai ser sempre perfeitinho, como a sociedade espera. E de repente vem um diagnóstico, né? Que sua filha vai nascer com síndrome de Down, com qualquer outra síndrome, e a gente realmente se destrutura, até a gente se estruturar novamente, né? E aí tudo começou a jornada. E aí eu sempre entendi que seria uma missão de vida, mas eu nunca sabia o que fazer, né? Eu dizia que queria ajudar as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com síndrome de Down, mas eu não sabia o que fazer. Mas depois que Luana nasceu, eu encarei com muita naturalidade e
levei adiante, nunca fiz nada pelas pessoas com deficiência. Quando Luana fez 10 anos de vida, eu tive uma situação bem complicada na minha vida, emocionalmente e financeiramente, que isso me colocou, me alertou, que eu precisava me alinhar para o meu propósito de vida. E aí, dentro desse momento tão difícil que foi para mim, eu comecei a escrever um livro. Nosso bebê nasceu com síndrome de Down. E agora, né? Então, o que parecia ser difícil não foi tão difícil assim. E saiu esse livro, e com a minha história, eu pude contribuir na vida de muitas pessoas, tá? E aí, com isso de estar ajudando pessoas, eu comecei a sentir que eu queria isso para mim, né? Que eu queria realmente contribuir na vida das pessoas. E aí eu queria fazer mais, mas eu ficava sempre em oração, meu Deus, o que é que eu posso fazer mais? Aí com a pandemia surgiu essa ideia, né? Eu conheci uma mulher, a Patrícia, e Patrícia realmente me incentivou, né? Me tocou que eu precisava fazer lives. E aí foi assim que surgiu esse projeto Descoberta o Diagnóstico, logo no início da pandemia. Então esse projeto tem mais de um ano, né? Agora em junho ele faz 2 anos de projeto, onde a gente já tem aqui mais de 80 histórias. Eu já até me perdi na quantidade de histórias que a gente já teve aqui no projeto. Imagine, cada história a gente vai se fortalecendo, a gente vai aprendendo, né? Então, assim, estou muito feliz em ter aqui você hoje com mais uma história, né? Para você poder estar falando aqui um pouquinho de você, um pouquinho da Cecília. Conta pra gente aí, foi assim que surgiu o projeto Descoberta do Diagnóstico. E agora eu quero ouvir você, né, Débora? Que todo mundo aqui quer conhecer a história da Débora. Fala um pouquinho pra gente aí quem é a Débora. Bom, primeiro eu vou também me descrever, né? Eu acho importante, sim, né? A gente começar cada vez mais, Sim, né? De justamente incluir a todos, né? Então, sim. branca, de pele clara, né? Tô com cabelos castanhos escuros, cabelos longos, estão crescendo, na verdade, estão longos, soltos. Tô com um fundo branco e tô usando uma blusa rosa, que acho que é basicamente isso. Sim, Bom, maquiagem bem levinha também, estamos maquiada bem levinha, né? Um batonzinho. Bem linda, gente, bem linda. coloca brinco, faz maquiagem, né? Porque dia a dia a gente no Instagram de qualquer jeito. Isso, isso mesmo. No Instagram, Então, Débora, né? conta isso. Conta um pouquinho pra gente aí quem é a Débora, né? Se apresenta. Eu acho que meu fone tá falhando. Você tá me ouvindo bem ou tá falhando pra você? Tudo bem, está me ouvindo bem? Tô, sim. Pronto. Bom, eu sou mãe da Cecília, né? A Cecília tem 4 anos. É uma filha muito esperta, muito feliz e que tem ACV cerebral por conta de uma asfixia no parto. O caso dela, na verdade, né? O parto, minha gravidez inteira foi tranquila. Não tive nenhuma intercorrência, assim, séria na minha gravidez. Mas, então não estão me escutando. A Márcia Não falou, estão me escutando? Eu tô te tá, ouvindo bem. tá. Então vou continuar. Bom, é, então ela sofreu uma asfixia no parto, né? O áudio tá baixo. Deixa eu ver se melhora assim, peraí. É que eu tô tentando. Eu tive que. Minha internet tá horrível, então eu vim pra um cantinho que pegava melhor. Vamos ver Aham. se melhora. Tá melhor assim? Então, deixa eu ver aqui, peraí. É porque eu acho que eu abafei o microfone. Deixa eu ver. Tá melhor agora, gente? Aumentou. Aumentou sua voz pra mim aqui. É? Então acho que talvez fique melhor assim. Vamos ver. Bom, eu tô no quartinho da Cecília, foi o lugar que pegou melhor a minha internet hoje, tá difícil. Bom, então acho que assim tá melhor. Tô aqui no cantinho do quarto dela, gente. Bom, é... então, voltando a falar, né? Então, Cecília tem paralisia cerebral devido a uma asfixia no parto. E, assim, né? A gente realmente não esperava um diagnóstico, né? Como a gravidez foi tranquila, então foi um parto normal, não esperava, de repente, né? Ela sofreu asfixia, 66 dias de UTI e depois veio o diagnóstico de paralisia cerebral. Além disso, eu sou pediatra, eu tenho especialização em cardiologia pediátrica. Minha prima aqui falando, fala que a Cecília é prima do Henrique.
vários primos lindos. Bom, e então sou cardiopediatra. Atualmente mais eu deixei um pouco mais de lado a cardiologia por conta de ficar mais com a Cecília, né? Eu parei o consultório e agora atualmente trabalho só Sim. com pediatra em mais de plantão, que eu consigo ficar mais tempo com ela. A Sara perguntou se ela fez o protocolo de hipotermia. Fez sim. Protocolo de hipotermia é quando a criança nasce, é para poder proteger o cérebro. Então a criança fica com uma temperatura Sim. mais baixa, né? Fica realmente com hipotermia, temperatura entre 34 e 35 graus, para justamente tentar preservar o cérebro. Diminuir a lesão, ele diminui a inflamação para diminuir a lesão. Mas a Cecília fez sim. Bom, acho que me Deixa apresentei, eu né? só tirar uma dúvida, deixa eu só tirar uma dúvida, que é interessante quando as pessoas vão perguntando, e é legal assim, Débora, porque paralisia cerebral é algo que é novo para mim, né? Eu conheço sobre síndrome de Down. Síndrome de Down eu tenho muito conhecimento, mas paralisia cerebral eu desconheço, vou conhecendo cada vez mais que vem uma mãe aqui, um pai contar, né? Certo. E eu queria que você falasse mais um pouquinho, que você explicou aí sobre essa questão do. Já me perdi aqui do protocolo que a Sara perguntou. Ela perguntou sobre a hipotermia, né? Que é temperatura mais baixa, né? Mas, bom, vou explicar um pouquinho o que é a paralisia cerebral para quem não. Tá, Paralisia certo. cerebral é uma lesão no cérebro de uma criança que ainda está em desenvolvimento, ou seja, de um cérebro ainda imaturo. É uma lesão que aconteceu numa criança geralmente até os 2, 3 anos de vida, que o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, ele pode acontecer, essa lesão no cérebro pode acontecer tanto na gravidez, né, por uma infecção materna, né, uma mãe que teve alguma toxoplasmose, toxoplasmose, alguma infecção durante a gravidez, por exemplo. Sim, Ou alguma mãe que teve algum sofrimento, alguma alteração na placenta, alguma coisa que dificultou ali a passagem de oxigênio, né, de sangue para a criança. Pode acontecer no parto, foi o meu caso, né, quando faltou oxigênio para a Cecília, ou pode acontecer nos primeiros anos de vida, geralmente os 2 primeiros anos de vida, né? Uma criança que teve uma meningite, que teve alguma outra infecção, ou sofreu um afogamento, ou teve alguma lesão cerebral, um trauma, né? Um sim, acidente, um trauma na cabeça que acabou levando uma lesão cerebral. Então, paralisia cerebral é isso. Só que muitas pessoas acham que, né, pelo nome se falar paralisia cerebral, o cérebro inteiro ficou paralisado. Mas não. O que acontece é aquela área do cérebro que teve a lesão, né? É que realmente ficou sim, paralisada. O que significa? Aquela área, aqueles neurônios morreram, né? Mas, justamente pelo cérebro estar em desenvolvimento, os outros neurônios, por conta da neuroplasticidade, os outros neurônios podem justamente se desenvolver e acabar fazendo sim. outras funções, assumindo função daquele neurônio que morreu, por exemplo, né? Por isso que na paralisia cerebral é tão importante a reabilitação o mais precoce possível. Você começar a fazer terapia o mais cedo possível, né? Para justamente você tentar os neurônios ao redor conseguirem aprender uma nova função, né? Então, Sim. é basicamente isso. E uma diferença, né, da paralisia cerebral para prematuridade também, desculpa. Eu não falei da prematuridade, que é super uma das causas mais também frequentes, né? Tem várias causas para Uhum. acontecem a paralisia cerebral. Alguém colocou aqui, prematuridade também, sim. É... Bom, mas uma coisa importante de falar da paralisia cerebral é que ela é um quadro não progressivo, ou seja, a lesão do cérebro, ela aconteceu e não vai acontecer mais uma nova lesão. É diferente de quadros, Sim, né? Crianças que têm alguma síndrome ou algumas doenças, né, específicas que é degenerativo, ou seja, a lesão cerebral sim. acontecendo, né, vai acontecendo ao longo da vida. Então, na paralisia cerebral, a lesão cerebral não continua, tá? Ocorreu naquele momento, né? E não vai acontecer, não acontece outra lesão. A não ser que aconteça algum outro evento, né? Uma epilepsia de difícil controle, que a criança, né, tenha uma lesão cerebral por conta disso. Então, assim, mas a lesão em si não vai piorar, tá? Mas o quadro clínico da criança pode piorar se não tiver estimulação correta, né? Se não tiver um tratamento adequado. Entendi. E como é que funciona, Débora, essa questão assim? Porque eu sei, né, que desde quando eu descobri o diagnóstico de Luana na gravidez, para você ter noção, eu já fui logo para pediatra grávida. Eu descobri na gravidez, eu já procurei logo quem ia ser a pediatra, né? Sim, Tanto é que a médica virou para mim e falou assim: mãe, vá curtir sua gravidez, deixe isso para quando Luana nascer, viu? Mas eu já sabia que ela precisava de estimulação. E sim. com 7 dias de vida, a Luana já foi para
para fono, para fisioterapia, né? Então, assim, com 7 e com 9 dias, já teve um atendimento bem rápido. Uhum. Então, assim, eu queria saber como é com a questão da paralisia cerebral. Funciona da mesma forma, né? Precisa de fazer fono, fisioterapia, TO, como é que funciona essas terapias? Bom, infelizmente, aqui no Brasil, o diagnóstico de paralisia cerebral não acontece tão rápido assim que nem, por exemplo, a síndrome de Sim, Down. Existem muitas características físicas, né? Às vezes não tem sim. diagnóstico na gravidez, né? Mas a criança, quando nasce, muitas vezes tem a característica física. Sim. E tem o exame genético também, né? Exatamente, tem o cariótipo, né? E tem, você vê as Sim, fisicamente também e acaba investigando mais rápido. Então, o diagnóstico é muito mais rápido do que muitas vezes na paralisia cerebral. No caso da Cecília, que foi no parto, acaba sendo um diagnóstico até mais rápido. Mas que em crianças, por sim, exemplo, prematuras, né? Muitas vezes o diagnóstico vai acontecer lá para os 2 anos de idade, entendeu? Porque acham que assim, falam, muitos médicos, infelizmente, falam assim: bom, é prematuro. É natural uma criança prematura ter um atraso no desenvolvimento, né? Então ficam muito assim, não, vamos esperar um pouco. É natural, está acontecendo, é sim, não atrasado. E acabam não investigando, entendeu? Então acabam não tendo diagnóstico muito precoce e acaba atrapalhando a criança não indo para terapia mais precocemente, entendeu? Então, várias, não só sim. prematuridade. É uma criança que sofreu um AVC, por exemplo. Pode ter AVC, crianças podem ter AVC, tanto na barriga quanto depois. Então, assim, tem muitos. Crianças têm síndromes, né, que acabam tendo paralisia cerebral também por conta da síndrome. Então, às vezes, o diagnóstico é mais tardio. Mas o problema do diagnóstico, o principal problema, né, do diagnóstico ser mais tarde, é que a criança acaba indo para terapia mais tarde. Então, assim, uma coisa que a gente sempre tenta, que eu tento falar, né? Independente de você ter um diagnóstico, se foi visto que aquela criança tem um atraso no desenvolvimento dela, procura um terapeuta, né? Primeiro vai no médico, vai no neurologista, Sim. mas não custa nada você falar com um terapeuta especializado na Uhum. lógica, né? Que ele vai ver, bom, o máximo que vai acontecer é você estimular aquela criança, né? E depois, mais à frente, ver, não tem diagnóstico de nenhuma síndrome, não tem diagnóstico Sim. nenhum fechado. Foi, às vezes, uma criança que ficou muito tempo em casa. Na pandemia, a gente tem visto isso, né? Crianças que ficaram muito tempo em casa e que ficaram muito tempo na tela, tiveram pouca estimulação e, com isso, tiveram um atraso de desenvolvimento. Se você leva para Uhum. a criança que não tem, né, realmente um diagnóstico fechado, não tem realmente nada, foi só uma falta de estímulo, ela vai desenvolver, né? Uhum. Mas se a criança realmente tem um diagnóstico, você vai estar ajudando muito aquela criança. Então, assim, terapia precocemente nunca vai ser ruim, né? Então, Sim. o que eu tento, assim, falar, e cada vez mais tem se falado sobre isso, né? É a gente tentar começar a terapia o mais precocemente possível, assim que você detectou qualquer atraso no desenvolvimento de uma criança. Verdade. Entendeu? Não vai Uhum. né? Com certeza. E eu percebo muito, Débora, tem muitas famílias, né, muita mãe, muito pai, que acabam querendo não enxergar, não aceitar aquele diagnóstico, né? Sim. Então, assim, acaba dificultando mais essa questão de ida nas terapias, né, para poder acreditar, porque prefere acreditar que aquilo ali não é verdade. É aquele momento realmente da aceitação, que é É importante, negação, né? né? Acho que é natural, A assim, negação. pegarem, né? Eu acho que tem momentos. Sim, Eu não tive muito isso de negação, porque como né, eu sabia o que tinha acontecido, a minha filha já sim. a gente viu logo que tinha lesão cerebral na primeira, assim, logo no dia seguinte que ela nasceu, a gente já viu que tinha lesão. Então, assim, E o meu como foi para você? Conta pra gente um pouquinho assim, como é que foi esse momento para você? Porque você já era pediatra quando ela nasceu, né? sim, sim, Então, já era. assim, como é? Então, assim, o olhar de mãe e de médica ali, né, naquele momento. Conta pra gente como foi. Eu sempre gosto de saber, Débora, porque assim, ó, e é interessante a gente compartilhar isso, porque é um momento que é natural, cada pessoa vai receber de um jeito, mas assim, tem gente que demora mais de aceitar, mas é tudo normal, gente, né? Então, eu gosto de estar sempre falar isso. Sim, Conta um pouquinho pra gente como pai foi pra você. tem o seu próprio tempo de aceitação daquele diagnóstico. Sim, Para mim, bom, aconteceu tudo muito rápido, né? Ela ficou um pouco mais de 2 meses internada. E por eu ser médica, eu acho que, assim, eu acabei tendo noção da gravidade dela mais rápido, né? Então, assim, meus familiares mesmo, né? Eles falavam, não, ela tá tudo bem, ela vai ficar bem, ela não vai ter nenhuma complicação, sabe? Porque o que acontece? Você vê um bebezinho, né, ali, recém-nascido, mexendo as perninhas e os bracinhos, você não imagina que aquela criança pode vir a não andar, né? Então, sim, eu vendo as alterações no exame físico da minha filha, que para quem não é médico não nota, porque ela mexia os bracinhos e as perninhas, sabe? Então você pensa, sim.
Bom, uma criança que se mexe, mesmo que se mexa pouco, mas uma criança que se mexe, bom, tá tudo certo. Ela vai desenvolver tudo bem, né? Vai conseguir atingir desenvolvimento normal, né? Que a gente chama. Que eu não Sim, gosto dessa palavra normal, mas assim. Então, mas eu já percebendo as alterações dela, né? Eu já vendo as alterações do exame físico, já fui percebendo que não tinha sido algo tão simples assim, que tinha sido grave. Então, acho que eu acabei sofrendo mais no começo do que a minha família. Então, eu já tinha sim. noção de que não tinha sido leve, tinha noção de que ela ia ficar com sequelas, sim. Entendeu? Ela teve. A Sara perguntou se ela teve convulsão. Cecília teve convulsão nas primeiras horas de vida. Ela precisou fazer protocolo de. Ela fez várias, né? Entrou no protocolo todo de asfixia, precisou fazer medicação, precisou fazer anticonvulsivante logo nas primeiras horas de vida. Não respondeu no começo, precisou entrar com outro anticonvulsivante. Então, assim. Então, eu já sabia que não tinha sido algo tão simples e de que provavelmente ela teria, sim, consequências, né? Sequelas mais graves. Mas a minha família não, né? Então, eles até falavam assim: Débora, você tá maluca. Você tá, sabe? Eu chorava, Aham, sabe? Imaginaria, seu puerpério, seu filho na UTI, né? Assim, eu chegava na UTI, todas as crianças ali na incubadora, quentinhas, né? E a minha filha na geladeira. Eu chamava assim, parecia uma geladeira. Porque ela literalmente estava, você tocava nela, ela estava muito gelada, sabe? Então era muito difícil você ver sua filha ali só de fraldinha, numa UTI super gelada, fazendo protocolo de hipotermia. E você encostava nela, assim, era muito difícil você imaginar um bebê, sabe, passando por aquilo, né? sim. Então, foi muito difícil, assim, a internação inteira foi muito difícil. E eu acho que por eu ser médica e ter noção do que estava acontecendo, eu acabei sofrendo mais ali nesse começo. Sim. Não que minha família não tenha sofrido depois, entendeu? Mas eu acho que por Aham, ter noção do que poderia ter acontecido, já poder acontecer no começo, né? Eu acabei sofrendo mais. Não é à toa que eu lembro na UTI, assim, sei lá, minha filha devia ter uns 15 dias de vida. E aí sempre tinha uma médica que fazia o exame físico dela completo, com a parte neurológica completa. E aí ela acabando de fazer o exame físico da minha filha, eu chorando muito, assim. Meu marido, calma, Débora. Por que você tá chorando? Porque eu já tinha visto tudo. Eu já tava entendendo tudo que estava acontecendo, né? E ela veio conversar comigo e falou assim, Débora, calma, você tá com medo da paralisia cerebral, né? Aí eu falei, sim. Meu marido ficou tão pé da vida com a médica quando ela falou esse termo, paralisia cerebral, porque ele não tinha ideia do que poderia acontecer. sim. E quando você ouve paralisia cerebral, você já pensa, meu Deus, não, peraí. Assusta, né? Ele assustou muito, na toa que ele ficou assim: como é que essa médica fala de paralisia cerebral pra gente? Nossa filha não tem nem 15 dias de vida, como é que ela fala isso? E eu tentei explicar pra ele com toda a calma. Eu falei assim: Bruno, ela pode ter paralisia cerebral sim. Ele ficou muito, assim, muito chateado, sabe? Ele falou assim: ela não pode falar isso. E no final ela tava certa, sabe? Então, assim, era a negação dele, entendeu? E a gente tem que Sim. ficar, sabe? Mas. Mas assim, foi basicamente isso. Então a minha aceitação, eu acho que a minha negação foi pouca, durou pouco tempo, por causa disso, porque eu fui entendendo o que estava acontecendo, né? Uhum. Porque eu acho que é bem diferente, né, Débora? Aquela coisa assim, a gente como médica, né, o seu olhar de médica, ali de profissional, e o olhar de mãe. Só que misturou tudo, né? Você vivenciou momentos como profissional e momentos como mãe ali. Não é fácil. Sim, não foi É fácil. bem, Eu acho que não é fácil para qualquer pai, qualquer mãe ver um filho na UTI, sim, ter um diagnóstico com assim, certeza. mas mas eu acho que são questões. Meu marido acabou sofrendo depois, assim. Eu acho que, né? Aham, A hora do diagnóstico acaba sendo. Cada um tem o seu tempo, né? é. De realmente aceitar, né? E entender tudo o que está acontecendo. Uhum. E é interessante porque às vezes eu converso assim com outras mães, né? E tem algumas que falam assim, ah, se fosse assim, se o médico tivesse falado assim comigo, eu não teria sofrido tanto. Se tivesse falado assado, eu não teria sofrido tanto, né? E é interessante que assim, eu acho que não tem a forma certa de como se dá um diagnóstico, né? Assim, porque determinadas palavras que o médico vai falar vai machucar de alguma forma. Você vê É, que seu marido se assustou com o eu termo acho, paralisia cerebral. eu acho assim. Claro que a gente vê que tem muita forma difícil, né, Débora? Fale um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim, não é fácil, como médico eu tô falando, tá, agora. É muito difícil Sim, dizer dar um diagnóstico para um pai de um quadro, né, de uma doença sim, crônica ou de uma deficiência, de qualquer coisa. Eu como cardiologista, tive que dar vários diagnósticos difíceis, né, de doenças cardiológicas, e é muito sim, difícil falar isso para um pai, né? Então, assim, como médica, não é fácil falar. Mas existem várias formas de você falar. Então, assim, você pode muito bem falar da gravidade, falar do diagnóstico, mas você tem que falar com empatia, sabe? Falar com sim, dando
segurança para aquele pai também. Você não vai simplesmente falar, chegar e falar, que nem muitas pessoas que já me contaram, que receberam diagnóstico, que o médico chegou e falou assim, olha, o seu filho não vai fazer nada, vai simplesmente vegetar. Não tem como a gente saber. Por mais que a gente saiba do prognóstico, a gente não tem como saber como aquela criança vai realmente, se ela vai realmente, né, se ela não vai interagir nada, como ela vai melhorar, como ela vai evoluir. Então, assim, toda criança tem chance de evoluir. Então, assim, nenhum médico pode chegar para um pai e dar um diagnóstico assim. Não, seu filho, ó. Eu sei de uma mãe que falou assim, que o médico chegou para ela, deu um diagnóstico e falou assim, olha, prepara um quarto bem bonito, sabe assim, faz um quarto bem bom, assim, para ele. Porque ele vai ficar basicamente na cama. Gente, então assim, você não precisa falar essas coisas, sabe? Eu acho que Sim, há muita preparação ainda, eu como, pelo menos na minha formação, faltou muita preparação sim, em dar diagnósticos, entendeu? Então eu acho que muito sim. médico está despreparado para fazer isso. Então eu acho que às vezes é só você dar um diagnóstico, às vezes você falar, olha, você às vezes dá um abraço naquela mãe, sabe, naquele pai. Por mais que você não saiba o que falar, eu falo para as pessoas isso, se você não sabe o que falar, dá o diagnóstico e fala assim, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, porque as crianças, existe a Sim. necessidade, entendeu? A gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento dele. Na paralisia cerebral, por exemplo, né? A neurologista da Cecília, né, que tá com a gente desde sempre, ela falou uma coisa que foi muito importante para mim, sabe? Ela falou assim, olha, eu não tenho como dizer para vocês, agora, a Cecília, né, com tão pequenininha assim, né, não tem... Peraí, claro que tá baixo o meu áudio. Tá melhor? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo Me ouvindo bem. bem? Bom, então, voltando, a neuro da Cecília falou assim, olha, realmente foi grave, ela, né, tem um diagnóstico difícil, mas a gente não tem como saber como é que o cérebro dela vai se desenvolver, né? Ainda mais uma criança tão novinha assim. E ela falou isso, que a paralisia cerebral é um quadro não progressivo, ou seja, a lesão dela não vai piorar, né? Então a gente tem que fazer o quê? Sim, Muita terapia para justamente a gente tentar atingir o potencial máximo dela, que a gente não sabe qual é agora. Entendeu? Então, assim, ela sim. foi muito amorosa com a gente, sabe? Então, muitas pessoas receberam diagnóstico de forma muito difícil. Não foi meu caso. Então, assim, até a Carol que acabou de entrar aí, Carol Rezende, né? Ela tem a história dela que foi bem difícil, o diagnóstico que ela recebeu. Primeiro o médico falando que ela estava louca, que ela estava vendo pelo em ovo, né? Uhum. E depois, falando, assim, então, eu conheço vários casos de diagnóstico bem difícil, que os médicos não foram nada empáticos, né? Mas não é fácil, Uhum. como médico eu falo, não é fácil dar um diagnóstico. A gente tem 15 dias, mais ou menos, que eu convidei um médico. Foi no Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 21 de março, né? Eu convidei um médico. Ele tem uma irmã com síndrome de Down. E eu vi o perfil dele e eu gostei bastante, porque justamente ele seguiu o caminho da medicina justamente por conta do diagnóstico. É bem interessante essa história, porque a mãe dele recebeu o diagnóstico da irmã, né, de uma forma bem difícil. O médico falou para ela que sua filha vai vegetar, né? Sua filha é mongoloide. Então, assim, tudo bem, há 30 anos atrás, mas hoje a gente ainda continua ouvindo essas coisas, né? E Sim, assim, foi muito infelizmente. difícil. Ele cresceu ouvindo a mãe se queixando disso. Então, a mãe sofreu a vida toda por conta desse diagnóstico e a filha se desenvolveu muito. Então, assim, ele queria fazer medicina porque ele queria fazer diferente. E hoje ele já está dando Bom, diagnósticos, né? Então, assim, é uma que bom. coisa linda a gente ver que a medicina precisa mudar esse olhar, né? Sim, Porque a gente vê hoje ainda médicos dando notícias de forma bem difícil. sim, E com tem uma certeza. pessoa aqui, Débora, aqui, ó. A Juliana, ela disse: o momento da notícia é muito delicado para as mães. Verdade. Teve outra que disse aqui que a maneira como recebi o diagnóstico, a mãe do Guel, a maneira como eu recebi o diagnóstico foi pior do que o próprio diagnóstico. Sim, E é exatamente isso, né? sim. É justamente o que você falou, a empatia. Infelizmente. Mas assim, eu acho que hoje em dia, cada vez mais tem mudado, assim. Pelo menos a minha irmã faz medicina, tá fazendo medicina atualmente, né? E ela fala que ela tem aula sobre isso. Então, Sim. também depende de cada pessoa. Tem médico, tem pessoa que é mais empática, tem pessoa. Aham, Mas assim, só de estar sendo sim. falado isso na faculdade, eu já acho muito importante. Eu, por exemplo, não tive. Então, assim, Aham, tive uma aula assim de como dar diagnóstico, mas não.
para você olhar com empatia, para você se colocar no lugar da família, entendeu? Eu acho também, depois de ser mãe, a gente acaba ficando muito empática. Independente de ter uma filha com Sim. deficiência ou não, né? Minhas amigas, Uhum. outras amigas pediatras, falam que depois que se tornaram mães, elas ficaram se tornaram médicas muito melhores, né? Por causa Uhum. disso. Então, assim, a gente pensa muito mais, a gente se coloca no lugar, caramba, se fosse com meu filho, eu ia querer ouvir isso. Então, assim, Sim. então, que cada vez mais médicos, né, consigam justamente pensar assim. Que delícia, ó. Tem uma aqui, Juliana, disse: os meus filhos também foram para esse ramo da medicina por causa da minha filha, que tem trissomia 21. Que lindo, gente, que os médicos passem a conviver não só pela profissão, né? Mas por ter na família um irmão, um filho, né? Porque isso aí é como você está falando, a maternidade muda e o contato com essas pessoas também muda muito. Sim. Então, que os médicos passem a ter mais contato, né? Daí. Que delícia, gente. Acho que falhou. Falhou o meu, acho que é o seu, não sei. Falhou um pouquinho você para mim, mas não sei É? de quem. Mas enfim, estou te ouvindo bem agora. Tá me ouvindo? Eu ia tentar ler uma pergunta, mas acho que eu não consigo mais baixar, porque falhou, travou aqui. Bom, mas Eu anotei uma pergunta aqui que fizeram para você, porque está passando muito rápido os comentários. Se o tipo do parto tem a ver com essa questão da paralisia? o tipo de parto? Não, na verdade, assim, Sim. o que acontece? Acontece muita, né? Acaba acontecendo um pouco mais no parto normal. Mas não significa que no parto, você entendeu? Então, não pode sim Sim. na cesárea ter asfixia. Pode acontecer sim, entendeu? Acaba Uhum. sendo mais frequente no parto normal, mas isso não é uma. Não é todo parto normal que só parto normal que acontece asfixia, entendeu? Então, Entendi. no parto cesárea pode ter qualquer sofrimento fetal. Na verdade, qualquer sofrimento fetal pode levar a isso, entendeu? Falta de oxigênio, Sim. ou então alguma alteração na placenta, tudo isso pode acontecer. Pode levar a uma falta de oxigênio que pode levar à paralisia cerebral. Uhum. Tem muita gente aqui com outras diagnóstico aqui, falando de diagnóstico, né? Minha bebê tem hidrocefalia, HPE e microfitalmia. Eu nem conheço, viu, Maria? E fico até feliz das pessoas estarem aqui falando e já deixo de antemão aqui o convite, né, Débora, para vir mais pessoas aqui para o nosso projeto, para poder estar contando um pouquinho do diagnóstico, para a gente estar conhecendo. Porque assim, gente, eu foco muito na questão da inclusão, né? Eu acho que o mundo precisa disso. E assim, a gente precisa conhecer, porque é tudo novo para mim. Eu amo quando vem diagnósticos diferentes, porque a gente vai passando a conhecer e trazendo, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Então, Sim, assim, eu convivo com a pessoa com síndrome de Down. Eu não convivo com outras deficiências, mas eu acredito na inclusão. E para que realmente a inclusão aconteça, eu preciso conhecer um pouquinho. Eu não vou conviver, mas eu sim. preciso conhecer para ter empatia de verdade, né? Para poder conhecer um pouquinho. Eu acho isso muito importante. Então, já deixo de antemão aqui o convite. Me sigam aí nas redes sociais, aí no Instagram, passe a conhecer meu trabalho, me chama no direct para a gente poder estar marcando uma live. Sempre acontece todas as segundas-feiras, né? Às 20 horas. E é bem interessante isso, né? Quando eu conheci o perfil da Débora, eu fiquei encantada. Por que que eu fiquei encantada, Débora? Bora chegar logo nesse ponto, que eu estou ansiosa para poder falar sobre isso, né? Quando eu vi essa questão da estimulação que você faz. Luana tem 14 anos, Luana tem um excelente desenvolvimento e muita gente vem me perguntar no direct: Luciana, o que é que você fez? O que é que você faz com Luana? Que ela tem um bom desenvolvimento, né? E eu sempre falei assim: olha, Luana sempre foi muito estimulada. Mas o que é que eu percebo hoje, assim, muitas mães muito angustiada, muito na neurose, assim, não, tenho que levar para a clínica, tenho que levar para terapia, tenho que levar, e naquela coisa assim, muito ansiosa, né? Aham. E quando eu te achei, quando eu te conheci, eu vi a tranquilidade que você passa nessa questão de estimulação, o que eu acho que é importante, né? Então, assim, eu fiquei encantado com suas postagens, a forma como você lida com Cecília, porque é nisso que eu acredito, essa estimulação diária. E eu Sim. queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é o seu dia a dia com Cecília? Como é levar ela em uma terapia e como é fazer essa estimulação em casa, né? Qual é a diferença? Bora conversar um pouquinho sobre isso, né? Que eu acho que é importante para as pessoas ouvirem, né? Conhecer um É. pouquinho.
Eu acho que a primeira coisa, assim, que quando eu percebi que minha filha ficava na terapia, né, 1, 2 horas por dia, e o restante do dia estava comigo, com meu marido, né, como familiares, bom, como é que ela vai desenvolver se só espero que ela seja estimulada na terapia, né? Então eu preciso estimular ela em casa. Então, primeiro, a gente começou a fazer deveres de casa que os terapeutas passavam pra gente. Só que imagina, a Síria faz várias terapias, terapia ocupacional, fono, físio, né, muita coisa. E eu não conseguia fazer tudo que eles pediam pra gente fazer, não dava tempo. Aí o que acontecia? Sim, Eu ficava que nem maluca, chegava assim no final do dia, eu falava, meu Deus, eu não fiz nem metade do que eles passaram pra eu fazer. E depois eu pensava assim, gente, eu também não fiz direito, porque eu não sou terapeuta, sabe? Então, sim, assim, quando eu comecei a perceber que eu podia estimular a minha filha do meu jeito, tentando saber o que era importante naquele momento. Então, as terapeutas estavam fazendo tal estimulação, queriam que ela pegasse um objeto com a mão, ou então fizesse umas coisas. Eu falei, gente, eu posso brincar com a minha filha da minha forma. E imagina, eu conheço. Quem conhece mais minha filha? Sou eu, quem tá com ela todo dia. Eu, meu marido, entendeu? A minha sogra. Então, assim, a gente começou a criar brincadeiras nossas, sabe? Com o nosso perfil, sabe? Minha filha ama música, então a gente sempre coloca música. Eu percebi que eu podia estimular ela com as coisas do dia a dia. Que, imagina, ela tem tantas coisas para fazer com ela o tempo todo. Tem terapia, tem tanta coisa para fazer. Eu percebi que eu podia estimular ela nas coisas simples do dia a dia. Trocar fralda. Então, toda vez que eu vou trocar fralda, eu pedia, filha, abre a perninha pra mamãe, pra mamãe poder trocar fralda. Aí a gente começou a fazer brincadeiras com essas coisas do dia a dia, sabe? Acender e apagar a luz. Toda vez que a gente ia acender e apagar a luz, a gente fazia uma brincadeira para acender e apagar a luz. Só dela levantar a mão. Ela não consegue acender e sim, apagar a luz sozinha, mas ela levantava a mão. Então, assim, a gente foi sim, fazendo coisas do dia a dia que eu já tinha que fazer. Então, assim, eu tinha que preparar a fruta dela. Então, ela ia pra cozinha comigo e ela me ajudava a escolher o que ela ia comer. Então, Cecília, vamos lá. Eu abria a geladeira, ela me ajudava a abrir a geladeira. Eu falava pra ela o que tinha na geladeira. Filha, o que você quer comer hoje? Então, você quer comer maçã? Você quer comer banana? Eu dava opções para ela de escolha. Ela que escolhia. Ela ou dava um sorriso, ou ela olhava fixado para alguma coisa, ou levantava a mãozinha. A gente foi, né, desenvolvendo uma forma de comunicação com ela aos poucos. Então, assim, o principal é participação. Quando eu percebi que minha filha tinha que estar participando, que ela aí sim ela ia se desenvolver, entendeu? Que aí foi fundamental. Então, quando a gente começa a fazer isso, nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Então, porque era muito mais difícil eu chegar e fazer a estimulação. Não, agora tô aqui, vou parar tudo que eu tô fazendo, vou fazer a estimulação do dia, né? Muitas uhum, vezes eu programava uma estimulação toda. Nossa, vai fazer uma brincadeira super legal que a terapeuta passou. E ela não interagia, sabe? Aí você fala, poxa vida, eu fico frustrada, ela também não interage. Então, assim, eu sim, comecei a tentar colocar na nossa forma de brincar, no nosso dia a dia, o que as terapeutas pediam mais ou menos, mas não necessariamente tudo que elas pediam. A gente também inventa as coisas, sabe? Porque é isso, eu conheço a minha filha, eu vou saber o que ela vai gostar, sabe? uhum. Então, eu acho que isso tirou uma carga muito grande das minhas costas em relação a estar conseguindo fazer o que o terapeuta pediu, porque chega no final do dia eu não consigo fazer tudo o que eles pediram. Mas só da Sim. minha filha estar participando, sabe, nas pequenas coisas do dia a dia, ela está sendo muito estimulada. Tanto estimulação de comunicação, estimulação do nome das coisas. Então, assim, eu me sinto quase um Galvão Bueno que fico narrando o que eu faço o dia inteiro. Então, desde E o quanto isso é pequenininha. importante, né, Débora? Porque vai ter Sim, dias que a gente vai tendo a percepção que você pode ir mais. Tem dias que você vê que ela não está respondendo, que ela não está, que e não tudo está bem, querendo. E tá tudo bem, né? com Então, isso que é certeza. legal, a gente ter essa percepção. E não Porque criar aquela ansiedade por resposta, né? Não, precisa fazer, porque para ela poder ter um retorno, dar um retorno. Não existe retorno assim. Assim, infelizmente é uma coisa que a gente acaba não tendo. A gente tem que ter paciência, né? A Sim, Cecília, hoje em dia, quem acompanha a gente, percebe o quanto ela interage, né? O quanto ela tem, o quanto ela é inteligente, né? O quanto de cognição que ela tem, independente da parte motora, porque ela tem um comprometimento motor importante. Então, assim, Cecília, para quem não conhece, ela não senta a cabeça, ela não consegue sustentar o tronco, ela, né, ela não fala, né, sozinha, mas ela se comunica muito bem, porque sim, ela, através de comunicação alternativa, né? Então, assim, eu acho, mas isso não foi de um dia para o outro. Muitas pessoas, muitas mães vêm me perguntar, né? O que que eu faço, o que que eu já fiz para a Síria poder, né, desenvolver a parte de cognição. Não foi de um dia para o outro. Então, assim, a gente tem que ter paciência, porque muitas vezes a gente tem uma ansiedade de pedir, né, querer uma coisa da criança e já responder por ela. Então, assim, se eu pergunto para sim, ela, filha, você quer
qual fruta você quer? Você quer a maçã ou você quer a banana? Eu tenho que esperar ela responder. Então, assim, e às vezes ela não quer aquilo, sabe? Então, às vezes eu fico assim, eu dou um tempo para ela responder. Ela não sorriu, não levantou o braço, né? Para nenhum dos dois, eu pergunto, então você não quer esses dois, vamos para outro. Então, assim, é paciência também, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito dentro de mim. Porque eu sou uma pessoa Sim. ansiosa, sabe? Mas eu lembro que a psicóloga que acompanha a Cecília foi trabalhando muito isso com a gente, do tempo de espera, sabe? Do tempo de resposta da Cecília. Porque senão ela não vai participar. Então, assim, a partir do momento que ela entendeu que ela tinha voz, né? Que a gente dava o tempo dela para ela conseguir se comunicar, aí cada vez mais ela conseguiu, foi dando resposta pra gente. E isso não é de um dia pro outro. Então, assim, a gente tem que ter paciência, né? É uma construção, né, Débora? Sim, ela tem 4 E, anos, então foi uma construção ao longo desses 4 anos. uhum. E quando você fala assim, dessa questão da ansiedade, né? Eu sou uma pessoa ligada na tomada. Estou super estressada e, assim, quero fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Não sei se você se encaixa, tenho certeza que tem muitas mães aqui, muitas Eu mulheres sou. que se encaixam nesse perfil. E quando eu conheci, né, você, eu vi assim, meu Deus do céu. Na verdade, eu acredito muito que Luana veio para me acalmar nisso aí. E meu segundo filho, que eu tenho Luan de 7 anos, e Luan veio para complementar ainda aquilo que estava faltando, né? Porque ele disse para mim, mamãe, para que esse nervoso todo? Por que brigar assim? Né? Ele fala mesmo comigo as coisas assim. E assim, não tem nenhuma deficiência, e, né? Então, assim, porque às vezes a pessoa vai dizer assim, recebeu um filho com deficiência que é para melhorar isso. Não é assim, não. A maternidade em si é para a gente se melhorar, né? Com certeza. Então, assim, quando eu vejo suas postagens, quando eu vejo tem uma postagem sua mesmo, você falando com a Cecília com café, né? Se o café tá quente, esfriando aquele café, aquilo ali foi tão importante para mim, Débora. Me fez refletir tanto, assim, justamente por causa dessa questão da paciência, né? O quanto é importante a gente ter paciência, porque a gente agoniada, a gente não vai para lugar nenhum, a gente estressada, a gente não vai para lugar nenhum, né? Mas eu acho também que, assim, tem isso de cada pessoa, se a pessoa, né, é mais estressada, é mais paciente ou não. Sim, Mas também, quando a gente tem um filho com um diagnóstico qualquer, né, é, instantaneamente a gente tenta curar aquela criança. Então, você tenta fazer o sim, máximo possível de coisas, né? Então, se o médico falou pra fazer isso, eu vou fazer. Se o terapeuta falou pra fazer isso, eu vou fazer. Você começa a ficar mais ansioso ainda. Você fica muito sobrecarregado, né? E aí você fica mais ansioso. Então, você desacelerar um pouco isso, entender que você não precisa estimular. Seu filho não precisa fazer terapia todos os dias. Seu filho não precisa de estimulação. Eu digo assim, estimulação terapêutica, né? Do dever de casa terapia sim. todos os dias. Porque tem tanta forma de estimulação. Quer ver, eu lembro que assim, a Cília pequena, né? Ela ia fazer 1 ano de vida, né? Ela nasceu em janeiro. E aí, em dezembro, então, desde que ela nasceu, ela fazia terapia. Ela fazia terapia na UTI já. Então, já fazia desde sempre, desde 15 dias de vida que ela já estava estubada, ela já fazia terapia. E então a gente nunca tinha tido uma pausa, né, nesse primeiro ano de vida dela. E todos os terapeutas fizeram um recesso entre o Natal e o Ano Novo. Então tiraram 10 dias. Então ela ficou 10 dias sem terapia. Vocês imaginam o meu desespero nessa época, né? Porque na minha cabeça, nessa época, se ela ficasse um dia sem terapia, ela ia só regredir, ou então não ia evoluir nada. Aham. Entendeu? Então, assim, eu fiquei desesperada. Quando todo mundo falou, não, a gente vai tirar 10 dias de recesso, eu falei, como assim? Peraí. Eu preciso achar outra terapeuta para poder fazer no lugar. E aí uma das terapeutas falou pra mim assim, Débora, calma, vocês também precisam de recesso. A Cecília precisa de um recesso também, precisa de descanso, sabe? E pra mim foi fundamental, porque a gente foi pra praia, a gente passeou, a gente descansou, a gente não fez nada. E ela desenvolveu mesmo assim. Aham. Aí eu percebi que eu falei, gente, peraí. Não é só na terapia que ela vai desenvolver, sabe? Foi um clique pra mim, assim, tão importante, sabe? De pensar que, caramba, na praia, olha quanto estímulo ela teve na praia, sabe? Ela teve areia, ela Pegar teve na água, ela areia, teve. né? Não, mas tanta coisa, sabe? Assim, foi muita coisa que Sim, ela teve de estímulo. Assim, ficar em casa só com a gente, assim, se a gente sem a gente ter aquela cobrança, sabe? De fazer, de ter que fazer, de colocar ela na bola, de colocar ela tal coisa. Se a gente só brincar, só cantar, sabe? Foi aí que a gente começou a tirar o peso das nossas costas em relação a estimular o tempo todo. Mas eu digo assim, estimular, estimulação pronta, entendeu? Estimulação sim. terapêutica, sabe? Que eu digo. Porque a gente pode estimular de 1 milhão de formas, Aham. entendeu? Pode você cantar para o seu filho, você está estimulando ele. Se você der tempo para ele responder também. Então a gente aprendeu isso também. Porque antes a gente cantava e a Cília não participava. Quando a gente começou a entender que ela podia cantar do jeitinho dela, se eu desse tempo para ela responder,
foi fundamental. Ela ama cantar. Como é que ela canta? A gente, por exemplo, a música foi uma música preferida dela por muito tempo, O Sapo Não Lava o Pé, né? Foi a primeira música que a gente deu tempo dela responder. Então era assim, era Sim, o sapo, a gente cantava, mas devagar, né? O sapo não lava o... Aí eu ficava assim, esperando ela fazer qualquer barulhinho. Se ela fizesse um sim, eu validava aquilo como cantoria. sim. Então ela começou cantando assim. Ou então às vezes só dava um sorriso. Se ela sorrisse, eu validava como se ela estivesse cantando comigo. Então Uhum. assim, se eu não desse esse tempo para ela participar, ela não ia cantar. Entendeu? Então assim, foram coisas fundamentais pra gente. Então, validar o que ela tá fazendo. Então, assim, na dúvida em relação a alguma coisa, né? Ela, na paralisia cerebral, na Cecília principalmente, ela faz muitos movimentos involuntários. Hoje em dia ela faz menos. Mas quando ela era menor, ela fazia mais movimentos involuntários, né? Então, várias vezes, assim, ela fazia um movimento e eu achava, não, foi involuntário. Eu não validava aquilo como sendo algo que ela fez de propósito, com vontade, né? Com Sim. intenção. Até que um dia uma tia minha falou assim, ela tinha levantado o braço, ela pegou uma garrafinha. Aí minha tia comemorou, nossa, ela pegou a garrafinha. Eu falei, foi involuntário, ela pegou sem querer. Ela falou assim, Débora, e se não foi sem querer? Você não tá Uhum. validando o que ela fez? Aí eu parei e falei assim, verdade, né? E se foi com intenção isso, eu não comemorei o que ela fez. Então, quando a gente começa a validar qualquer coisa, sabe? Assim, não interessa se foi com intenção, sem intenção, a criança vai entender que, Mas nossa, ela fez, né? ela fez, Importante. sabe? Então, assim, a gente começou a validar as pequenas coisas, independente de ter sido voluntário ou não. Então, isso foi fundamental pra gente. Então, dar tempo de espera, validar pequenas coisas. O mérito é dela, sabe assim? Na dúvida, a criança merece ganhar o mérito, entendeu? Então, são pequenas Sim. coisas que você vai colocando no dia a dia e que são estimulações importantes, entendeu? Então, que é participação. Então, o principal para a gente poder incluir uma criança e fazer ela tá, né, é colocar ela poder participar da forma que for, do jeito que for, entendeu? Então é isso. É. É importante essa questão da estimulação, né? Tem uma mãe aqui falando que no início ela era neurótica, Débora. A Letícia. Eu era muito neurótica no começo. Eu Depois também. decidi que queria criar meu filho sem pensar que a síndrome dele existia ali. E olha, foi fantástico. Antes eu queria ser terapeuta em casa. Depois decidi. Inclusive, tem muita gente que acaba realmente começa a estudar, começa a entrar em faculdade, se profissionalizar na área, né? Eu conheço várias pessoas, né? Que a fono de Sim. Luana, inclusive, ela passou a estudar fonoaudiologia depois do filho, né? Que Matheus nasceu, foi que ela é, veio fazer a especialização, né? O curso. Então, assim, isso acontece muito, Sim, né? sim, com certeza. E assim, mas também a gente tem que lembrar que a gente não é terapeuta dos nossos filhos, né? Que a gente tem que Sim, ter papel sim de mãe, que é diferente, entendeu? A gente tem que ter nosso olhar de mãe, que não é igual a um terapeuta. Na sim. pandemia, né, que a gente ficou um tempo sem terapia, ficou fazendo terapia só online. No começo eu queria fazer igualzinho que a terapeuta fazia, sabe? E, gente, eu não consigo fazer igual, porque eu não tenho a mão dela, eu não tenho o treinamento que ela teve, entendeu? Então, assim, quando a gente entendeu a gente entendeu o que ela queria passar, por exemplo, eu quero que a Cília faça tal função, né? Então tá bom, você quer que ela faça mais isso? Então vamos tentar fazer do nosso jeito, entendeu? A gente já tinha uma noção de como a gente tinha que posicionar a Cecília. Então, assim, a gente já tinha umas noções mais básicas, né? Porque a gente Cecília tinha 2 anos já na pandemia. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem nosso próprio jeito de fazer, né, gente? A gente é pai, a gente não é terapeuta. Verdade. O que acaba acontecendo assim, porque acaba se encontrando, né? Se encantando pela área e Ah, aí acaba estudando, mas não para ser uma profissional do próprio filho, né? sim. Realmente é importante essa colocação aí e tem muita gente que vai se descobrindo sim na caminhada aí, é importante, né? A Melissa Mas botou assim, aqui, quando botou aqui você dos diz, bailinhos da Cecília, né? Em relação aos bailinhos, o que acontece? A Cecília, ela adora princesa, né? E ela adora brincar de baile das princesas. Isso foi uma coisa completamente nossa, sabe? Minha sim, dela, sabe assim, não foi nada, nenhum terapeuta, sabe assim, chegou pra gente pra fazer isso. Ela ganhou um livro de Dia das Crianças do meu irmão, ganhou um livro que era justamente isso, o Baile das Princesas, o nome do livro, né? E aí eu comecei a ler pra ela o livro. Era um livro que tinha em 3D, assim, abria 3D, aí tinha alguns cenários, sabe? Tinha primeiro as princesas escolhendo a roupa, depois as princesas indo pro baile, depois as princesas indo dormir.
Ela adorou isso. E aí a gente começou a brincar disso. Filha, vamos brincar de baile, vamos escolher a roupa, né? E aí ela foi escolher a roupa, ela escolhe a roupa dela, depois ela escolhe a minha roupa, escolhe a roupa do meu marido. Depois a gente vai, dança. Depois ela anda no andadorzinha até o livro, que ela adora ver o livrinho. Depois a gente vê a historinha. Então, assim, são brincadeiras, sabe, que a gente inventou. E que, assim, ninguém chegou pra gente e falou, ah, brinca dessa forma. Mas a gente conhece a Sim. nossa filha. Como ela se interessou pelo livro, eu fui tipo, buscando a minha infância, que eu amava brincar disso também, de colocar roupa, de colocar. Então, assim, Uhum. e aí eu fui pegando da minha história, sabe? Que cada pai tem sua própria história. Cada pai tem a sua criação. A gente não Sim. pode simplesmente abdicar de quem a gente é, sabe? Dos nossos gostos, sabe? E só seguir o que o terapeuta falou. O nosso filho pode gostar. Se a gente tá curtindo aquilo, o nosso filho vai curtir também. Entendeu? Uhum. Então, assim, o baile das princesas, eu amo brincar disso. Meu marido também ama, porque ela se diverte tanto e a gente também a gente se envolve muito. Então, quando tá todo mundo Sim. feliz fazendo aquela atividade, tem muito mais chance de dar certo, né? Então, minha filha dá Uhum. passinho. Ela dá muito mais passinho quando ela tá no baile das princesas quando ela tá fazendo uma tarefa qualquer. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. A gente tentar fazer, olhar para o nosso filho, ver o que ele gosta, ver o que a gente gosta, né? E tentar achar formas de brincadeiras dessa forma. E a gente pode estimular dessa forma, né? Então é isso. Minha filha fica Sim. em pé mais de uma hora, se deixar. Então é isso. O nosso dever de casa era ficar de pé. Ela ficou de pé, ela Verdade. trocou passinhos, entendeu? Ela escolheu, ela fez tantas coisas, cognição, parte motora. Então, assim, de uma forma que não foi, E foi de não uma forma necessariamente, leve, né? exatamente, não foi de uma forma não necessariamente estruturada, entendeu? Como o terapeuta passou pra gente, entendeu? Sim, Então é isso, a gente pode montar nossa própria brincadeira, estimular muito o sim. nosso filho, né? Exatamente. E a Gisele está aqui falando, ó, chegar nesse equilíbrio é um aprendizado. Hoje, 6 anos após, me cobro menos. Ou seja, ainda existe a cobrança, né, Gisele? E cada vez mais a gente vai diminuindo essa cobrança e é Sim, normal. eu também. Estimulo todo dia. Não como dever de casa dos terapeutas. É exatamente isso, né, Débora? Não Sim, precisa ser aquele dever de casa que não pode faltar uma letrinha ali, né? Um exercíciozinho, não. Pode ser relaxado, pode ser mais leve. E com sim, certeza, eu acredito muito que o resultado é muito melhor. Fica menos cansativo para a criança, né? Menos cansativo para a gente, né? com Então certeza, é importante realmente chegar a esse equilíbrio. sim. Porque se a Mas gente também, ficar desesperado ali, mas não é também legal, né? isso tudo realmente foi o que ela falou, um aprendizado. Eu não aprendi isso de uma hora para outra, né? Primeiro eu Sim, sofri, eu fiquei fazendo muita só terapia, né, em casa, só dever de casa, sim, exatamente o que o terapeuta passou. Então, assim, isso tudo depende da nosso amadurecimento como mãe, como pai, né? Então, assim, sim. eu falo isso depois de ter passado por muita coisa. Então, assim, às vezes uma mãe que tá me ouvindo, que o filho não é pequeno, ela tá se cobrando muito ainda não consegue sair um pouco disso. E tudo bem, é só importante, eu gosto de compartilhar isso, né? Eu gosto de mostrar um pouco o nosso dia a dia e tudo mais, para mostrar que pode ser mais leve, sim. Porque para mim, quando era, né, quando eu tinha que fazer todos aqueles deveres de casa, e eu chegava no final do dia, colocava, né, deitava assim no travesseiro, só ficava pensando, meu Deus, o que que eu não fiz? Fazer aquela listinha, sabe, mental do que eu não fiz. E não validava, caramba, olha quanta coisa eu fiz, sabe? Eu só pensava no que eu não tinha feito. Isso tudo é Uhum. aprendizado, entendeu? Não que hoje em dia eu também não faça. Às vezes eu chego no final do dia e falo, caramba, eu não fiz tal coisa. Nossa, Cecília ficou pouco de pé essa semana, sabe? Me cobro, claro que eu me cobro, né? E o mal Mas da gente assim, é justamente esse, né? Focar no que não fez. Esse é sim, o grande problema. E o que a gente precisa é focar no que a gente está fazendo, né? sim, com certeza. Com certeza. Isso é um aprendizado. Então, assim, não significa que eu não me cobre. Claro que eu me cobro. Claro que tem dia que eu falo, poxa vida, eu podia ter feito mais e não fiz. Mas hoje em dia também eu sou mais. Eu tirei um pouco o chicote da minha mão, sabe? Sim, Eu me chicoteio menos. Então, assim, porque a gente fica muito nisso, né? A gente fica se cobrando muito, né? E sim. fica se penitenciando muito também, né? Então, eu acho que é isso, é tentar tirar um pouco desse peso que tem nas nossas costas, que já é um peso Uhum. grande, né, Luciano? Assim, não é fácil. Sim, A nossa rotina já não é com fácil. certeza. Nossas preocupações já não são fáceis. A nossa preocupação é diferente de uma Uhum. preocupação de uma mãe, de uma criança com desenvolvimento típico, por exemplo, né? Então, Sim, assim, eu sei porque eu participo de grupos, né, de amigas minhas que a Cília é a única criança com deficiência do grupo. Eu lembro que uma vez teve uma sim. discussão de se vai colocar numa escola bilíngue ou não. Minha preocupação é outra, Uhum. sabe? Se minha filha vai aprender inglês Sim. ou não. Não, minha preocupação não Uhum. é essa.
Mas também Aham, não estou invalidando a preocupação delas, mas assim, minha claro. preocupação são outras, assim, se minha filha vai ter crise convulsiva, se ela vai, entendeu? Então, assim, Sim, são preocupações diferentes. Então, que eu acho que a gente já tem muita coisa, né? Que a gente puder tirar um pouco das nossas costas, que a gente tire, né, para ficar mais fácil. com certeza. Débora, a Juliana está aqui falando uma coisa que eu me enxerguei aqui, viu, Juliana? Minha filha me ensinou a ter paciência e ter rotina. Juliana, estamos assim, ó, porque rotina era algo que não fazia parte da minha vida. Eu também, minha filha. Porque realmente com você, Débora, foi a mesma coisa? Mesma coisa, nossa, assim, com certeza. Ela me ensinou muito, assim, a ter paciência, principalmente. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sabe? Então, sempre sofri muito por antecipação, sempre quis, sabe, antecipar o máximo de coisas possíveis para, tipo, não sofrer no futuro, sabe? Então, eu vou antecipar para Sim, agora. Então, isso eu tenho aprendido cada vez mais com a Cecília, sabe? A tentar sofrer menos no futuro, no que não tá nas minhas mãos, entendeu? Tem coisa que a gente não tem como a gente, né? Não tem pra sim, gente fazer. Tem coisa que não tá nas nossas mãos. Então, a gente tem que tentar sofrer menos por isso, né? E a gente pode planejar verdade. muita coisa que vai chegar ali na frente e mudou completamente. Aham, Então, eu tô isso. tentando cada vez ser mais paciente e menos. É. E você vê, Débora, Luana tem 14 anos. Eu me trabalho nessa questão de paciência já há um tempo. E quando eu conheci você, você contribuiu demais para esse olhar para mim. E a gente entender que a gente vai contribuindo sempre com o outro, né? Não achar que, não, eu já estou em um estágio assim, de paciência excelente, perfeito. A gente vai estar sempre em processo de melhoria. Com E certeza. assim, tem dias que eu me vejo uma mulher super paciente, uma mãe super paciente. Mas tem momentos que não tem paciência certa. Todo mundo, né, Luciano? Acho que todo ser humano é assim. Todo ser humano é Mas é assim. porque às vezes as pessoas ficam achando que por a gente ter um filho, uma filha com algum tipo de deficiência, acha que a gente né? Ali tem que ter Sim, paciência. Aquilo ali é o exemplo de perfeição de paciência. E não é assim. Por isso sim. que é importante, né? Aquela questão da rede de apoio. Como é importante. Eu falo assim, meu Deus, eu tenho um marido que está ali fazendo realmente o papel dele de pai. E Eu tem também. dias que é super cansativo para mim. Eu imagino uma mãe, uma mulher que é ali, mãe solo, que não tem seu marido, não tem um companheiro, não tem um pai ali do lado, né? Então eu Sim, fico imaginando nessa questão. É bem difícil, né, Débora, isso? sim, é muito difícil, assim. Eu também tenho, né? Meu marido é super presente. Na verdade, eu nem posso falar que ele é rede de apoio. Ele é literalmente, né? Ele divide Sim, comigo tudo. Ele é literalmente meu exatamente. parceiro e divide tudo. Então, rede de apoio é minha sogra, a babá que a gente tem, é minha mãe, entendeu? Então, Sim, é família, mas assim, então acho que quem não tem rede de apoio é uma pressão muito grande, né? É uma porque a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima dos nossos, né, com os nossos filhos. A gente tem sim. que pensar em muitas coisas, tem as terapias, tem escola, tem muita coisa, né? E você ficar sendo exclusivamente só você decidindo tudo é muito difícil, né? Então, assim, por isso que é fundamental ter rede de apoio, assim. Nem que seja, às vezes, uma rede de apoio paga, né? Se você não tem a familiar, Aham, tá? Tentar ver se consegue uma babá que fique junto, uma técnica de enfermagem, alguma coisa assim, né? Porque realmente fica muito verdade, difícil. verdade. E eu estou ouvindo, passei muitos comentários aqui sem conseguir dar conta. Eu Porque também não tô realmente, conseguindo ler, não conversar, tô gente, eu conseguindo. não consigo dar conta, não. Mas eu vi, assim, muita gente aqui elogiando o seu perfil, te elogiando aqui, né? Que gosta muito das suas postagens, do seu trabalho. Então, assim, mais uma vez eu convido aqui a todos que estão aqui presentes, né? Sigam aí o perfil da Débora. Quem é que segue Luciana Gomes com Amor? Segue a Débora aí, entra no meu perfil também, começa a seguir aí o nosso projeto, o nosso trabalho. O nosso trabalho é lindo, gente, é divino. E mais uma vez, deixo o convite aqui para as mães que realmente queiram contar a sua história, compartilhar. Eu acredito muito, Débora, que assim, quando a gente vai conhecendo histórias, a gente vai se sensibilizando mais, né? A gente vai tendo um olhar diferenciado até para nós, né? Às vezes a gente não está conseguindo entender determinadas coisas na nossa vida, mas a gente vê uma história diferente da nossa e a gente vai e começa a ter essa expansão da nossa consciência, né? Do nosso olhar para a vida. Eu Com acho isso certeza. muito importante e às vezes assim
O diagnóstico da minha filha não é o mesmo da sua, mas em algum momento nossa história se cruza, né? Sim, com Isso que é certeza. lindo, né? Com certeza, com certeza. Isso é Todos estamos em maravilhoso. busca de inclusão, né? De uma sociedade mais Sim. inclusiva, uma sociedade, né, que olha para todo mundo como deve ser, né? Na verdade, aceita a pessoa, né? Nossas filhas, né? A pessoa com Uhum. deficiência como ele é. Não tentar mudar a Sim, pessoa, como é muitas pessoas querem, né? Que nossas filhas se enquadrem, né? No que dizem que é normal. Mas quem sim. disse que elas não são? Esse é o normal Aham, pois delas, é. né? Então, Aham, né? pois é. O que é normal, né? Aí A eu Melissa, sempre olha a gosto de Melissa fazer falando essa. aqui. A Melissa falou, Quem tenho é? PC, Melissa Viana. Eu tenho Sim. PC, 29 anos, sou fisioterapeuta, tudo é possível. Isso mesmo, exatamente. Muito, muito bom, né, ver isso assim. Eu acho fundamental a gente conhecer outras histórias, né? E aprender. Eu aprendo muito com outras pessoas, né? As pessoas acham assim, ah, você é médica, você sabe mais. Eu falo, não, quem disse que eu sei mais? Claro que não. Aham, Entendeu? Eu sim. aprendi muito mais como mãe em relação à paralisia cerebral do que como médica, sabe? Então, eu tô aprendendo sempre. E é importante aprender. Tem que aprender todos os dias. Com E certeza. algo que a gente falou aqui agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Tem uma postagem que eu achei bem interessante que você fez, falando sobre um coleguinha da Cecília, né? Que ele conversou com a mãe, alguma coisa assim, que a mãe comentou com você, né? Não Eu lembro o vou, nome da criança, esqueci, mas bom, você citou isso no vídeo, né? Que a com certeza. criança comentou que a mãe perguntou: Ah, você cuidou da Cecília hoje? Foi? Ele, não, eu não cuidei da Cecília, né? Conta um A pouquinho pra história, gente a disso que eu achei história. tão lindo. Gente, eu convido mais uma vez vocês olharem lá a postagem da Débora. Eu esqueci agora o nome da criança que você falou, É o mas eu achei Francisco. linda essa Não sei se história. eu falei o nome dele, mas assim, eu vou contar a história um pouquinho antes. Eu não contei a história inteira. Sim, Na verdade, Cecília começou esse ano na escola. E um dia sim, antes de começar as aulas, né, a gente já tinha um grupo dos pais, teve uma reunião de pais antes, já tínhamos um grupo de WhatsApp de pais. E eu fiz um videozinho para apresentar a Cecília para as pessoas, tanto para os pais quanto para os funcionários da escola. Fiz um videozinho pequenininho, bem curtinho, de 1 minuto, falando quem era a Cecília, né? E aí, aí mostrei dei para os pais. Essa mãe, a mãe do Francisco, ela chegou e mostrou pro sim. filho dela. Em vez de ela falar assim, olha, filho, tadinho da sua amiga, ela chegou e falou assim, olha, filho, olha que legal. A sua amiga Cecília, que você vai conhecer amanhã, ela anda num carrinho, ela anda num carrinho. Mostrou da cadeira de rodas dela. E olha, ela fala, ela assim, foi falando sabe assim, falou com tanta naturalidade. Ela canta de forma diferente. Ela começou a falar de várias coisas, assim, ela fala diferente, filho. Ele chegou para ela e falou assim: mãe, eu também quero ficar andando num carrinho. Que ela mostrou a cadeira de rodas da Cília, que é vermelha, sabe assim? Eu também quero andar num Aham, carrinho. Já começou aí. O Francisco já começou primeiro admirando a Cecília, em vez de ficar olhando com pena para Cecília. sim. Ele assistiu o vídeo que eu fiz várias vezes e adorou, sabe? E aí chegou na escola, tá? De cara, ele foi a primeira criança que já começou a querer ficar do lado da Cília o tempo todo. Ele queria empurrar a cadeirinha dela. Ele, no primeiro dia de aula, já ajudou. A Cília tem gastrostomia, ou seja, ela se alimenta diretamente na barriguinha. É uma sonda Sim. que leva o alimento diretamente na barriga dela. Ele, de cara, já quis ajudar. Ele segurou a sonda, sabe? Ajudou a colocar o leitinho, pegou uma madeira e colocou. Então, assim, só da forma que a mãe apresentou para ele como era a Cecília. E aí depois, na primeira semana de aula ainda, a mãe dele chega e me fala assim, Débora, o Francisco chegou em casa, eu perguntei para ele, ah, você brincou, filho, como é que foi na escola? Ele falou, brinquei. E ela perguntou, você brincou com quem? Ele falou, brinquei com a Cecília. Ela perguntou assim, você cuidou da Cecília? Ele virou assim, não, mãe, eu não cuidei da Cecília. Ela não é bebê, eu não preciso cuidar dela. Ela é minha amiga. A gente brincou. Olha isso, gente. Lindo, né? Assim, eu fiquei encantada, sabe? Então, Sim. eu vi ali como é importante, assim, os pais também conversarem com as crianças sobre deficiência, né? E falar com naturalidade. Esse que é o Francisco, sabe? Ele hoje é o melhor amiguinho da Cecília, sabe? Semana passada, a mãe dele chegou pra gente e falou que ele queria muito sair com a Cecília no final de semana, chamou a gente pra ir pra praia. A gente não foi porque a Cecília tava doentinha, tava resfriada. Mas assim, olha isso, gente. Ele pede pra sair com a Sim. Cecília, sabe? Uma coisa tão linda. Olha o que ele ensinou para essa mãe. Ele ensinou para a mãe dele Pois é.
que a amiga dele é igual a ele, é uma criança igual a ele. Uhum. Ele não precisa olhar para ela com piedade, entendeu? Ela não precisa de pena. Ela precisa que ele brinque com ela, porque eles são Sim. amigos. Sabe, ele virou no final e falou assim, a gente é amigo, mãe. Gente, eu chorei, claro, né? Eu chorei. Não tem como não se emocionar isso. E, Mas e o que eu assim, achei você bem vê, interessante, Débora, e o quanto é importante que as mães apresentem isso para as crianças, né? com Porque a certeza. criança está aprendendo ali. E o olhar da mãe, o olhar do pai, quanto isso é importante. Porque você vê como foi importante também a sua iniciativa de criar esse videozinho para mostrar para os colegas, para os pais, né, para os funcionários da escola, para já trazer esse olhar. E como foi importante essa mãe poder mostrar para a criança, né? Foi fundamental. Porque acontece? Eu quis mostrar para as pessoas o que que a Cecília, as potencialidades da Cecília. Porque para quem olha para a Cecília, primeiramente, assim, só vai olhar o que ela não consegue fazer. Ainda mais Sim. porque no começo ela fica mais quietinha, sabe? Ela, quando tá num ambiente novo, ela não mostra tudo que ela consegue fazer. Ela é muito Uhum. observadora, entendeu? Ela tá começando a se soltar na escola agora. Já tem 2 meses de escola. Então, assim, ela é. Primeiro, ela observa muito, sabe? Ela não vai chegar fazendo tudo que ela consegue fazer de uma hora para outra. Então, eu sabia que isso ia acontecer, porque ela já faz isso normalmente. Então, eu falei: sabe o que mais? Eu vou mostrar quem é a Cecília para as pessoas. Para as pessoas não ficarem duvidando do que ela é capaz, sabe? Então, eu quis justamente mostrar as potencialidades dela. Para as pessoas, né, justamente acreditarem nela, entendeu? E, e não olharem ela com pena, não mostrarem isso para os filhos, entendeu? Porque depende, eu acho que os pais são fundamentais nesse processo de inclusão das crianças, porque as crianças não vêm com maldade, as crianças não têm Sim. preconceito, sabe? Então, se os pais chegam e falam, tadinha da sua amiguinha, a criança vai começar a olhar como tadinha, Uhum. entendeu? É. Mas se os pais fazem, que nem essa mãe falou, olha que legal o carrinho dela, sabe? Ela anda Uhum. de carrinho pra lá e pra cá. Então, assim, a criança também queria andar de carrinho, sabe? Poxa, eu também quero um carrinho pra andar pra lá e pra cá. Uhum. E o quanto é Então, importante uma criança crescer, né? Vendo as diferenças das pessoas bem assim, explicitamente, né? Porque sim. todos nós somos diferentes. Luana também teve uma coleguinha na época pequenininha e essa colega ela andava no andador. E Luana queria um andador para ficar igual a colega, de qualquer jeito. Ela não podia ver uma sombrinha, um guarda-chuva que ela pegava para poder ficar igual a Lara. Era sempre assim, era a referência dela. E eu achava muito interessante isso. Você vê, outra amiguinha da Cecília, né, a Diana. Assim, tem várias histórias agora já, assim, tem várias crianças que estão, assim, maravilhosas, sabe? Mas a Diana teve um dia que a gente estava chegando na escola, a gente sempre chega de carrinho, né, com a Cecília com a cadeira de rodas dela, que é Sim. vermelha. E a Diana estava chegando no carrinho dela, de criança, né? Aí ela chegou assim, mãe, a Cecília! Começou a pegar e quis andar. Ela foi, assim, tava na rua ainda, e foi dar a mão Uhum. pra Cecília. Aí chegou uma hora que, assim, aí o pai falou assim, vamos sair do carrinho, filha. Ela, não, eu quero ficar igual a Cecília. Falou exatamente isso. Não, eu quero ficar igual a Cecília. E não largou a mão da Cecília, assim, sabe? Ela não queria sair do carrinho dela. Porque ela falou, não, eu tô igual a Cecília. Uhum. Não, Por não que eu vou duvido. sair? Se a Por que Cecília eu vou vai sair? ficar, Tá por que eu vou igual. sair? É bem interessante você ver que o preconceito está onde? É sempre na gente, nos adultos. Sim, Somos nós, infelizmente, somos nós que passamos isso para nossos filhos. E por isso, Débora, que eu acredito muito nesse trabalho, né, de formiguinha que a também. gente faz, são nessas postagens que a gente faz, que a gente vai esclarecendo e mostrando. É a gente que precisa fazer diferente para essa nova remessa que está chegando, né? Nossos filhos, é a gente que precisa fazer. Então, assim, que venham mais pessoas abraçar realmente uma verdadeira inclusão, porque é isso que é uma verdadeira inclusão, é esse trabalho de formiguinha. Eu não preciso ficar olhando no que eu não posso fazer, no que minha filha não consegue fazer. Bora focar naquilo que a gente faz. Isso para nossas filhas que têm algum tipo de deficiência, como para qualquer pessoa. Com Eu não certeza. preciso focar naquilo que eu tenho de negativo. Eu preciso focar naquilo que eu tenho de positivo, que eu tenho de bom, que eu tenho de melhor em mim. Tenho muitas qualidades. Eu não vou ficar focando nos meus defeitos, né? E a Sim, gente tende a fazer isso, né? verdade. Então, bora buscar uma verdadeira inclusão dessa forma, né, gente? Bora se Com unir. certeza. Quantas coisas acontecem aí, a gente fica focando só nas coisas ruins que acontecem. O mundo tem muito mais coisas boas do que as ruins, né? Só que aí você vai para a televisão, o que é que passa no jornal? Só as coisas ruins do mundo. Mas tem tanta Com coisa boa, certeza. vem pro Instagram.
Vai pro perfil aí, ó, da Débora. Vai lá ver com Cecília, melhor do que tá assistindo jornal, tá assistindo televisão. Eu acredito muito nesse trabalho de Conhecimento e formiguinha. coisas lindas. Eu acredito muito nisso, sabe? Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é muito pouco, né? E vai atingir poucas Sim, pessoas. Mas a gente às vezes não tem noção da profundidade que vai atingir, né? Do eco que vai chegar, né? As nossas ações. Então é isso. Se chegou, se atingir uma pessoa, eu consegui que aquela pessoa sim, olhasse de uma forma diferente, já tô feliz, sabe? Então eu acho que verdade. é isso. Alguém Verdade perguntou qual que mesmo, é meu Débora. Instagram. Eu vou escrever aqui meu Instagram, porque perguntaram qual que é. Tá. Sim. E eu vou lendo aqui uns comentários, porque a Paula Finkel, ponto Finkel, colocou aqui, muito bom te ouvir, Débora. Conheci você no Instagram e depois pessoalmente quando você cuidou da minha filha com Covid. Sua calma e otimismo como médica foram muito importantes. Olha a calma, o quanto é importante. E é justamente isso que você passa pra gente, né? Essa calma, tranquilidade. Claro que a gente sabe que nem sempre é assim, qualquer ser humano, né? Claro, com certeza. Mas assim, é importante a gente manter a calma no mais possível, né? No Com mais, certeza. como é que eu posso dizer assim, os momentos maiores da nossa vida, né? No nosso dia a dia. E assim, falando em relação aos nossos filhos também, né? Se a gente tá ali estressado, né? As crianças são muito sensitivas, pelo menos assim, aqui em casa eu sinto muito isso, sabe? Se eu tô triste, eu tô estressada, a minha filha sente muito, sabe? Sim, Então, se eu consigo passar segurança pra ela, sabe? Se eu consigo passar calma pra ela, ela também se acalma. Mesmo nas situações mais difíceis, assim, sabe? Então, é óbvio que não é fácil. Não tô falando pra gente poder, né? A gente deixar o sim, sentimento de lado e passar por cima. Não. Mas eu acho que a gente pensar, né? Poxa, vamos, se eu posso tentar ter calma nesse momento, se eu posso tentar olhar pro lado positivo, vou tentar olhar, me pegar nesse lado positivo para tentar ter mais calma, né? Então é isso. sim, isso mesmo. A Laika está aqui falando, eu sou acadêmica de enfermagem e cada vez que escuto a doutora Débora, aprendo algo novo de como agir com meus pacientes. Olha os ensinamentos, olha que delícia. E é Que isso mesmo, a bom. gente tem que ir aprendendo em todas as atitudes das pessoas, né? A gente vai olhando e vai aprendendo, Que né? bom. Fico muito feliz de estar ajudando de alguma forma. Com certeza é importante a gente ouvir isso, né, Débora, para a gente ver que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo, realmente está atingindo vidas, que é o nosso objetivo, né? Com E certeza. a Sara e a Sara colocou aqui, acho que essa ansiedade pelo futuro é o mais comum em muitas típicas, né? Essa questão da ansiedade que a gente estava falando aqui, né? Sim. Realmente. Mas a gente precisa acalmar nosso coração, Sara, porque não vai adiantar a gente se É, estressar, a gente criar essa ansiedade, só vai piorar. Meu sim. filho me ensina muito isso, sabe? Luan me ensina muito. Então ele fala cada coisa para mim assim que eu fico, epa, peraí, eu preciso me desligar, eu preciso realmente mudar, eu preciso tirar uma tomadinha aí, porque, né? É, Então assim, Luan eu acho veio com que a essa gente tem que missão mesmo tentar para mim. viver o presente, né? Se a gente ficar só focando no futuro, ainda mais eu, por exemplo, uma filha, né? A Cília tem uma deficiência motora grave, né? Ela tem vários prognósticos bem difíceis. Então, se eu ficasse pensando só lá na frente, né? E Sim. se. Só ficar pensando, nossa, e se ela tiver isso? E se ela tiver aquilo? Eu não vou viver o presente, entendeu? Aham. Então, assim, é claro que eu preciso planejar, sim, o futuro. Por exemplo, tem, no nível que a Cília tem de paralisia cerebral, que é o mais grave, você pode tentar prevenir várias deformidades, né? Então, se você colocando de pé, fazendo várias coisas. Então, assim, eu preciso pensar Sim. nisso, sim. Mas eu digo assim, tem coisas que não dependem de mim, entendeu? Em relação ao futuro. Então, eu tenho que deixar pra lá. Eu não Sim. posso ficar pensando Sim. o que depende de mim hoje, eu vou fazer. Entendeu? Que eu Aham. posso mudar no futuro. Mas o que não depende de mim, se ela vai ter uma epilepsia que vai ficar, que não vai responder aos anticonvulsivantes, eu não tem como saber. Entendeu? Aham. Se ela vai conseguir se comunicar, se ela vai conseguir ser alfabetizada, eu vou dar meu melhor para ela conseguir fazer isso. Sim. Mas assim, se ela vai conseguir chegar lá ou não, eu não sei. Mas eu vou tentar fazer hoje, entendeu? Dar todas as ferramentas possíveis para ela conseguir chegar lá. Entendeu? Exatamente. Como diz a Aline aqui, viveu hoje. Menos cobrança e ansiedade. Porque só piora, né? Com certeza. Não tem. Não tem. A acadêmica de enfermagem é a Nádia, Débora. Ela está aqui dizendo, ó, eu sou a Nádia. Que ela está no Liga Acadêmica, no Instagram da Liga Nádia, Acadêmica. sim, fiz um encontro com o pessoal da Liga. Que legal. Sim,
Que maravilha. Gente, muitos comentários aqui, muitos elogios da Débora. E nosso tempo já está se esgotando aqui, né, Débora? A Ah, gente já sim. está com 1h14 Bateria. minutos. Tá É, acabando a tá bateria? quase acabando. É, Já vai acabar aqui. mas eu já tava. Muita gente falando aqui, ó, a Melissa, que tem paralisia cerebral com 29 anos, né? Ela já se colocou aí. A gente aqui no projeto, eu já fiz live com duas mulheres com paralisia cerebral, que é a Mena, a Nath, elas também estão aqui assistindo a nossa live. Ah, Então, que assim, é bem interessante, porque esse projeto eu comecei com aquela intenção de trazer as pessoas contando como foi receber o diagnóstico. Mas as coisas vão mudando, a gente vai abraçando a inclusão, então a gente precisa também trazer pessoas que receberam o seu próprio diagnóstico ou sim, pessoas que convivem com o diagnóstico, né? Para poder com mostrar com as certeza. pessoas que diagnóstico não é destino, né? Então, assim, Luciana, eu você acho que assim, vai vivendo. o principal lugar de fala, na verdade, é da pessoa com deficiência, né? Sim, Eu costumo sim, falar assim que eu falo que eu falo mais no lugar da minha filha enquanto ela não consegue falar, enquanto ela não consegue falar por si, né? Ela não consegue dizer o que ela quer dizer, sim, enquanto ela não consegue lutar pelos seus próprios direitos. Mas assim, quem tem o maior lugar, né, que tem que fazer isso é a pessoa com deficiência, porque é ela que passa por isso, é ela que vive, né? Ela que entende sim, a sua deficiência, suas incapacidades, suas capacidades, né? Então, quem sou eu para falar exatamente o que minha filha está sentindo? Então, assim, eu não sei exatamente se eu estou reproduzindo exatamente o que ela está sentindo. Então, assim, eu falo como sim, Débora, como mãe dela, né? Então, não sim. posso falar que é o que realmente é o que ela tá passando, né? Até foi um dever de casa de hoje, até, que amanhã pré-escola a professora pediu, que eles vão falar, vão fazer sobre, as crianças vão falar o que mais gostam, a brincadeira que mais gosta, o passeio que mais gosta e o medo que a criança tem. Aí eu fiquei assim, tá, vou ter que perguntar pra Cecília, porque eu até acho que Ah, acho que eu já sei tudo que ela quer. Eu acho tudo, assim, eu já ah, sei tudo. Na verdade, eu sei, né? Porque assim, eu tô com sim, ela sempre, eu até acho que eu sei o que ela mais gosta, qual passeio que ela mais gosta. Mas eu sim, eu até pensei, vou escrever aqui o que ela mais gosta, vou mandar a foto. Mas eu falei, não, é ela, a pergunta é pra ela, sabe? Então eu preciso perguntar pra sim. ela. Eu vou dar opções pra ela me dizer o que ela quer responder amanhã. Porque eu preciso mandar foto pra professora, entendeu? Então, Aham, mas assim, é isso, a gente às vezes sabe quer responder pela pessoa, porque minha filha não, né, sim. realmente não se comunica verbalmente, mas poxa, eu posso tentar conseguir dela a resposta, né? Então é isso, assim, também é um aprendizado que a gente tem que fazer por nós mesmos também, de dar a voz sempre que for possível, né? Sim. É isso. Eu já passei por muitas situações assim, Débora. Eu, Luana, já com 14 anos, né, já adolescente, de pessoas me perguntarem assim: quantos anos ela tem? Perguntar para mim, né? Ela tá do meu lado. Aí eu pergunto para ela: hein, filha, responde aí, a tia tá perguntando aí. Entendeu? Assim, de mostrar que ela pode se comunicar, não Sim, precisa perguntar para mim, né? Então, com assim, a gente certeza. precisa colocar isso, né? E dar essa oportunidade para a pessoa até perceber que não precisa perguntar para a gente, Sim, né? Pergunta para ela vai responder do jeitinho dela. isso A aí. Cecília vai responder do jeitinho dela e a Luana vai responder do jeito dela. E tá Isso tudo aí. bem nisso, né? Com Não tem certeza. problema algum, né? Gente, nossa live tá chegando no final. A Sara, gente, um monte de gente aqui falando. A Sara tá dizendo que conhecer a Melissa, né? Me deu uma esperança tão grande. Tenho muito medo do futuro do meu filho. Relaxa, Sara. O medo só vai piorar. É, O medo não vai mudar nada. O bem, medo só vai prejudicar. Aqui, ó, a Nath Bueno aí, ó, também tem paralisia cerebral, autoestima lá em cima, né, Nath? Então, assim, ó, sigam aí a Nath, conheçam aí o trabalho da Nath, né? Então, assim, precisamos mudar realmente. Aí, ó, Sara, uma boa pessoa para você estar seguindo, a Nath com certeza. Bueno, tem a Mena Santos também, né? Eu acho muito bom a gente seguir pessoas com deficiência, né? Eu adoro, porque Sim, eu acho que é isso. A gente vai justamente saber, né? Conhecer como é que é realmente a vida daquela pessoa, né? Como é que é. E sim, fundamental. Seguir outras mães também, dá força pra gente também, né? Pra sentir que a gente não tá isso. sozinho, né? Uhum. Aqui no meu Instagram, tem pessoas perguntando aqui qual é o Instagram das mulheres que eu falei que tem paralisia cerebral. Aqui no meu Instagram, todas as lives estão salvas aqui, tá? Tem no meu canal no YouTube também, que eu sempre coloco no YouTube, porque no YouTube é bom porque a gente até adianta para assistir a live, né? A gente pode colocar de uma forma mais rápida, Uhum. para não ficar 1 hora, né? Já tem 1h20 aqui. Então, assim, no YouTube você consegue ser mais rápido.
Então, no meu canal lá no YouTube, Luciana Gomes com Amor, vocês conseguem assistir todas as lives também. E Uhum. aí, quem não conseguiu pegar aqui o perfil da Mina e da Nath, que eu falei, que tem paralisia cerebral, pode me chamar no direct que eu passo direitinho para vocês. Tá bom? Tá, Gente, eu bem. estou muito feliz aqui com a participação da Débora, né? Muito feliz mesmo, viu, Débora? Tem Obrigada. mais coisa assim para a gente poder conversar, mas eu acho que quando a gente se encontra aqui na live é onde tudo começa, porque a gente passa a se seguir melhor agora, né? Nas postagens. Eu realmente fico encantada, que eu gosto de estar acompanhando para poder estar vendo o desenvolvimento dessas crianças, né? Eu gosto de ver criancinhas que participaram aqui, que os pais participaram quando era pequenininho. Hoje já tá, ó, tem um que já tá virando um hominho, né? O Jorginho, né, Mel? Então, assim, o Jorginho já tá virando um homem, já tá se achando. Então, é interessante a gente poder estar acompanhando. E a gente vai criando esse vínculo, né? E é muito bom Sim, mesmo. com Tá certeza. bom? Tá ótimo. Débora, quero Obrigada, te Luciana. agradecer do fundo do meu coração, viu? Eu que Beijo grande agradeço. no seu coração. Gente, muito obrigado aqui por todos os comentários. Desculpe se eu não consegui acompanhar todos. Eu também não Realmente foram consegui. muitos e eu não consigo dar conta. Ou eu olho para a Débora, ou a gente conversa, ou então eu acompanho aqui as mensagens. Quem Tá, realmente quiser contar a sua história, me chama no direct aí que eu vou ter o maior prazer da gente estar agendando uma live para a gente poder estar aqui conversando. Tá tá. bom? Agora, para fechar, Débora, eu queria que você deixasse uma mensagenzinha final aqui para as pessoas. Ai, meu Deus, mensagem final sobre o quê? Não sei, que tema, assim? Uma mensagem, deixa uma mensagem aí para as pessoas que estão recebendo o diagnóstico, né? Tem muita gente ainda que está naquela fase de aceitação, né? Eu acho que é uma boa mensagem, assim, para deixar. Bom, eu acho que a Tem principal até uma mãe mensagem, aqui que ainda está nesse processo de aceitação, então fala um pouquinho sobre isso. eu acho que a principal mensagem é assim, que nenhuma tempestade dura para sempre, né? E a gente tem uma capacidade enorme de adaptação, né? Não necessariamente as coisas vão ficar mais fáceis, mas a gente fica mais forte. Então, Sim, eu acho que isso é fundamental, sabe? Para lembrar que, assim, que mesmo, as coisas vão ficar mais fáceis, porque você vai ficar mais forte, você vai se adaptar, entendeu? Então, acho que é isso. Pelo menos eu acho que foi isso que aconteceu exatamente. comigo e que eu vejo com a maioria das pessoas. Verdade. Disse tudo, né? Porque às vezes as pessoas acham que assim, a gente está falando é, do diagnóstico que precisa ter aceitação, não é porque vai ser uma coisa fácil, né? Mas assim, a gente vai aprender a lidar com aquilo ali. E se é fácil ou não, não sei. Mas está valendo muito a pena. Sim, com certeza. Vale muito a pena, né? Isso que é importante. Gente, beijo grande no coração de vocês. Beijo. Débora, beijo. Beijo na Cecília. Beijo Tá pra Luana bom? também e pro Luan. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite. tchau. Segunda-feira tem mais, hein? Tchau, tchau. Tchau.